Olá, hoje a gente vai, nessa aula, né, na verdade eu sempre falo hoje, mas nessa aula a gente vai resolver os problemas da nossa sessão Enem, desse capítulo A05, certo? Então, para começar aqui, a gente vai começar fazendo um problema que ele tem a ver com aquelas rampas, aquele experimento do Galileu com as rampas, os planos inclinados, certo? Eu já vou fazer um desenho aqui e aí eu leio a questão junto com vocês. Já estão todos aí com a apostila de vocês, né? Eu tô com a minha aqui. Então, ó, o primeiro exercício está dizendo para a gente o seguinte: para entender o movimento dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atrito, e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado em um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo um nível igual àquele em que foi abandonada. É aquela ideia de que ela desce o plano e sobe no outro na mesma altura. No máximo na mesma altura. E só para pontuar aqui, é importante dizer que fala no máximo na mesma altura, porque se tiver atrito com o plano, ela vai subir um pouco abaixo da altura inicial, certo? E aí, como ela está um pouco abaixo da altura inicial, quer dizer que ela perdeu um pouco esse movimento dela para o atrito, certo? E ela ficaria subindo dos dois planos até diminuir o movimento e parar, certo? Isso seria o natural. Num ambiente com atrito. Se o ambiente não tiver nenhum atrito, ela continuaria subindo até a altura máxima o tempo todo. Então, cada vez que ela fizesse essa oscilação, ia chegar na altura máxima. Aí que fala, se o ângulo de subida for zero, a esfera, que é essa situação que eu desenhei. Então a bolinha aqui, aí o plano de descida e depois o plano de subida que está com a inclinação nula, certo? Ele está horizontal. Então aí a dúvida é o que vai acontecer com essa bolinha, certo? Então aqui é importante dizer o quê? É importante dizer que na vertical existe a força peso da bolinha atuando, certo? Então pensa o seguinte, enquanto ela está descendo aqui essa rampa, existe a força peso aqui para baixo, então tem uma componente da força peso que está fazendo ela ganhar velocidade na direção da rampa, certo? Só que na hora que chegar aqui embaixo, o atrito é muito pequenininho ou inexistente com essa superfície. Então não existe nenhuma força atuando sobre ela aqui, certo? E aí, desse momento em diante, como não existe nenhuma força, então F resultante é igual a zero, e aí a gente está naquela situação da inércia, que a força resultante é zero. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a gente mantém o estado de movimento. Então ela mantém a velocidade dela aqui, constante, até o infinito. Então isso é a princípio a conclusão que Galileu teve lá atrás sobre essa situação. E aqui é importante dizer o que? Existe uma ideia na física chamada de impulso, certo? E esse impulso é igual a força vezes o tempo, certo? Então se você tem muito impulso, quer dizer que uma certa força foi realizada por um tempo grande, ou uma força muito grande foi feita por um tempo pequeno. Mas é essa ideia de que força e tempo eles estão relacionados, certo? O impulso é essa ideia. E aí, estou citando isso aqui porque existe uma outra maneira também de pensar no impulso, que é impulso é a variação da quantidade de movimento, ΔP. A gente já falou sobre quantidade de movimento antes. Lembrando que P é m vezes v. Então é basicamente aqui a variação da velocidade, certo? Então é como se o impulso estivesse representando o quanto que a velocidade mudou, certo? Então quando a gente lê aqui, as alternativas, a gente vai começar a ver que, primeiro, manterá a velocidade constante, pois o impulso sobre ela será nulo. Então, daquele mesmo jeito que a gente estava fazendo nas outras questões, que é uma boa alternativa para a gente escolher. Porque eu sei que ela mantém a velocidade constante e o impulso ser nulo quer dizer que essa variação da quantidade de movimento, ou seja, a variação da velocidade, de certo modo, é zero. Então isso aqui é bom. Isso aqui é uma boa alternativa para eu marcar. A alternativa B está dizendo que a velocidade vai ser constante, pois o
impulso da descida vai continuar a empurrar ela, certo? Só que veja bem, essa aqui é interessante, ela pode ser de certa maneira uma pegadinha, por quê? Porque quando essa bolinha vai descendo aqui ao longo dessa rampa, existe uma força que é a força peso atuando sobre ela, certo? A componente aqui, ó, da força peso está fazendo ela mudar de velocidade. Quando ela chega aqui embaixo, a força peso, deixa eu desenhar ela aqui, ó, a força peso apontando para baixo, ela vai ser anulada pela força normal que o chão está fazendo nela, certo? Então a força resultante aqui na vertical é zero. Então a única força que estava fazendo ela ser acelerada antes era o peso, e agora o peso está equilibrado com a força normal, certo? E esse fato do peso estar equilibrado com a força normal vai fazer com que não tenha mais forças resultantes sobre esse objeto. Então não pode ser um impulso que mantém esse, esse movimento, certo? Não é um impulso que mantém esse movimento. Essa é a ideia de inércia. Essa letra B está correta. Se a gente ler a letra C ou D, elas estão incorretas. Olha só, as duas estão dizendo que a velocidade diminui gradativamente. A primeira está dizendo, pois não haverá mais impulso para empurrá-la, certo? A gente já viu que não haver impulso não quer dizer que a velocidade vai diminuir. Só quer dizer que a força resultante é zero, certo? Lembra da equação? Nossa, acabei de ver que eu escrevi tudo atrás da minha telinha. Aqui, ó. Vou escrever aqui, passar aqui para baixo. Então, ó, eu disse que impulso é força vezes tempo. Então, se a força é zero, o impulso é zero, certo? Impulso também a gente chamou de delta P, que é a variação da quantidade de movimento, e P, que é a quantidade de movimento, é a massa vezes a velocidade, certo? Então, a C e a D estão incorretas, porque na C eu estou dizendo que não tem impulso para empurrá-la, mas a gente viu que impulso não empurra, certo? Ele varia a quantidade de movimento. Quer dizer, aliás, não ter impulso não quer dizer que você não está se movendo, não quer dizer que você vai diminuir a sua velocidade, só quer dizer que a sua velocidade não está sendo modificada, certo? Então, na verdade, essa frase ela é contraditória. Enquanto não haver impulso, necessariamente significa que a sua velocidade fica a mesma, certo? Fica constante. Na questão D aqui está dizendo que o impulso será contrário ao movimento. A gente já viu, a força resultante é zero, então o impulso é zero. Então não tem como o impulso ser contrário ao movimento, certo? E a letra E aqui está dizendo que vai aumentar a velocidade, o que faz menos sentido ainda. Você joga a bolinha de uma altura e de repente ela está viajando a velocidade mais alta do que você jamais arremessou ela. Então essa alternativa aí aqui, ó, também está incorreta. Então a gente fica com a alternativa A aqui como nossa resposta para esse problema, certo? Então, opa, fiz bagunça aqui. Então a alternativa A vai ser a nossa resposta para esse problema. E agora a gente vai para a segunda questão aqui, que é uma questão que para mim foi um pouco polêmica, na verdade. Eu acho que esse questionário aqui, esse gabarito, ele está incorreto. Mas então o que eu decidi fazer? Eu vou resolver ela do jeito que eu resolveria. Eu vou linkar para vocês na descrição desse vídeo, dessa aula de exercício no YouTube, uma das soluções que eu encontrei na internet, certo? Porque eu resolvi de um jeito, vi que não estava batendo com a resposta que está aqui no nosso gabarito, eu fui dar uma procurada e percebi que eu tenho a impressão que essa solução, que é a mais comum, que eu vi em alguns fóruns diferentes, ela tem muita análise como se estivesse correta, mas para mim ela está absolutamente incorreta, certo? Então eu vou resolver ela do jeito que eu resolveria aqui. Essa questão está dizendo o seguinte: tem aqui uma mesa, certo? E nessa mesa, em cima aqui, ó, tem um objeto, um bloquinho, que eu vou chamar de A, que ele tem um peso de 10 newtons, certo? E tem uma rodaninha aqui para transmitir a força, né, ao longo de uma corda até um objeto aqui, que é o objeto B, e que ele tem peso
10 newtons também, certo? Ou seja, esse objeto aqui, ele está puxando a corda com uma intensidade de 10 newtons, beleza? E aí o que acontece? Qual que vai ser então a tensão que está sendo transmitida aqui por essa corda? Vai ser igual à força, peso que esse bloquinho está fazendo para baixo, certo? Isso, claro, considerando aqui, ó, que não tem atrito, e isso é descrito no problema, não tem atrito aqui, ó, entre o bloquinho A e o chão, certo? Porque se tivesse atrito, esse atrito ia puxar o bloquinho A na direção contrária, então eu ia ter essa tensão sendo transmitida por ar, mas eu teria que levar em conta também essa outra força, certo? Então eu vou desenhar os diagramas de força aqui. O bloco A, ele tem uma força normal aqui para cima, uma força peso aqui para baixo, certo? E uma força de 10 newtons aqui para a direita, sendo transmitida para ele. O corpo B, vou desenhar o diagrama dele aqui embaixo, ele tem o que? Ele tem uma tensão aqui para cima, certo? E ele tem uma força de 10 newtons aqui para baixo, certo? Só que veja bem, essa força T aqui, que é a tensão nessa corda, ela está sendo transmitida ao longo da corda e ela é a única força que tem na horizontal, além, para o corpo B, é claro, além dos 10 newtons, que ela tem na vertical, além dos 10 newtons. E veja bem, no corpo A, apesar de eu ter forças verticais, elas já estão se anulando. A força normal e o peso do A já estão se anulando, certo? Ou seja, quando eu escrevo isso aqui, eu estou basicamente dizendo que essa tensão aqui, ela é 10 newtons, que é exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Quando eu escrevo que a força que está puxando o corpo A é de 10 newtons, eu estou dizendo que a tensão é 10 newtons, certo? Então, beleza. E aí, o que acontece? Na segunda parte do problema, na segunda gravura aí do problema, a gente tem uma situação parecida, só que, em vez de ter um bloquinho, tem uma pessoa aqui puxando essa corda com 10 newtons para baixo. E aí o que acontece? O problema, ele resolve isso aqui de um jeito diferente. Eu vou enviar o link para vocês, quem quiser dar uma olhadinha. Só que pensa no seguinte comigo aqui, qual que é o meu maior argumento para dizer que o jeito que está resolvido lá está incorreto. Se eu dou uma olhada aqui, ó, se eu falo assim, meu sistema é só esse bloco aqui sendo puxado, certo? Aí qual que é a força que a corda aqui está sendo puxada para baixo, certo? Se não tivesse nada pendurado nela, a força ia ser zero. Aí eu pendurei um corpo de 10 newtons nela. Qual que vai ser a força? Vai ser 10 newtons, certo? Então, a força aqui, ó, vou até apagar isso aqui. A força aqui que está sendo realizada nessa extremidade aqui, ó, independe do que está aqui. Se é uma pessoa puxando ou se é um objeto pendurado, a única coisa que importa é qual que é a intensidade da força. Então, se eu boto um objeto aqui de 10 newtons, ou se eu boto essa mãozinha aqui de 10 newtons puxando para baixo, não deve fazer diferença. Porque eu tenho a liberdade de selecionar uma parcela do meu sistema e fazer essa análise, de pensar o que está acontecendo nesse sistema. Bom, tem as forças de equilíbrio aqui, normal e peso, certo? Existe essa força de tensão aqui, e essa força de tensão está sendo transmitida aqui na vertical por esse puxão, ou no primeiro caso está sendo transmitida por esse pezinho aqui posicionando. Então, na verdade, a tensão e a aceleração do bloco nesses dois casos necessariamente são iguais, certo? E aí, ó, quando a gente olha para isso, a gente vê que, lendo as alternativas, que a alternativa E é que seria a alternativa correta nesse caso, certo? Mas o livro e o site que eu coloquei na descrição para vocês darem uma olhada,
eles estão dizendo que a alternativa correta é a alternativa C. Então, isso que eu apresentei para vocês aqui foi um argumento físico de por que é que a análise que a gente deve fazer é essa análise aqui, ó, de que se eu posso isolar o meu sistema em dois pedacinhos aqui, ó, nessa situação de cima e nessa situação de baixo, e eu considerar essa força aqui como uma força externa, independe de qual que é o agente que está aplicando ela. Eu quero saber a intensidade dela. Então ela vale 10 newtons aqui e ela vale também 10 newtons aqui, ou seja, os dois sistemas têm que ser equivalentes, certo? Então por isso a alternativa I aqui deve ser a resposta para esse problema. E com isso a gente vai para a nosso último exercício aqui, né, de hoje. Então esse exercício é o exercício 03 aqui da seção Enem. E ela está dizendo o seguinte: uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e sentido da força de atrito mencionada no texto? Então a gente vai ter que pensar o seguinte aqui nesse problema. A gente vai ter que pensar o seguinte: se eu tenho uma pessoa aqui e ela está se deslocando aqui, correndo. Vamos imaginar que ela está correndo. Aliás, ficou meio ruim esse desenho. Gente, meu desenho não ficou muito bom, não. Eu acho que esse aqui ficou mais legal. Beleza, ela tá andando aqui. E aqui o bracinho dela. O bracinho estragou. Mas vamos pensar o seguinte: esse aqui é o chão. Esse aqui vai ser o chão, então. Então vamos imaginar o seguinte: quando essa pessoa está andando, o que ela faz? Ela posiciona o pé dela no chão e ela quer avançar para frente. Então ela vai ter que usar o atrito, que é a força que o chão faz em cima dela, para poder se deslocar para frente. E o que ela vai fazer? Ela faz isso pressionando o chão. Na hora que ela bota o pé no chão aqui, ó, ela vai estar realizando sobre o chão uma força, certo? Então essa aqui é a força que ela faz sobre o chão. Beleza? Então esse pé que está atrás, ele empurra o chão, correto? Correto. Então veja bem, como esse pé aqui ele está empurrando o chão, eu posso dividir isso em duas componentes, certo? Uma componente aqui é na vertical e uma componente aqui na horizontal, certo? Então o que acontece? Vamos pensar aqui na ação e reação. Se a pessoa está fazendo essa força no chão, então quer dizer que o chão vai fazer uma força também nessa pessoa aqui, ó, de mesma intensidade na direção contrária, no sentido contrário. E eu posso decompor essa força também, ó, em duas partes, uma na horizontal e a outra na vertical, certo? E a gente vê aqui o seguinte: essa parte na vertical, ela não vai mudar muito o meu movimento. Por quê? Eu não estou simplesmente me deslocando na horizontal e começo a subir ou descer. A parte vertical das forças, ela sempre está em equilíbrio. A gente poderia fazer a conta completa aqui, mas a gente não precisa para fazer essa análise. Então, ó, basta a gente perceber, ó, que essa componente aqui, ó, vou até marcar ela aqui, essa componente aqui é a componente do atrito que muda meu movimento, certo? Então se eu quero me deslocar numa certa direção, eu faço força no chão para o outro lado e o chão vai me empurrar na direção que eu quero ir. Então é basicamente isso que a gente está observando nessa figura aqui, ó. E na hora que a gente vai ler as alternativas, ó, a gente vai ver que a primeira está dizendo que tem que ser perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento, certo? Então veja bem, quando eu falo perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento,
estou dizendo que a força mais importante seria a força vertical aqui, certo? Perpendicular, lembrando, significa que faz 90 graus, certo? Então, estaria dizendo que ela fazendo 90 graus, compondo a vertical. Não é essa a alternativa. A gente já viu que a parte vertical ela vai estar sendo anulada ali com peso normal e etc. A alternativa B está dizendo para a gente que tem que ser paralela ao plano no sentido contrário ao movimento, certo? Então, ó, veja bem, no sentido contrário ao movimento significa o quê? Para trás. Só que se a força de atrito está apontando para trás, quer dizer o quê? Que eu vou ser empurrado para trás, certo? Então por isso que a força de atrito que me faz me mover está apontando para frente aqui. E quando a gente lê a alternativa C, está dizendo isso, paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Então a alternativa C vai ser exatamente a alternativa, então, que vai fornecer para a gente a resposta correta aqui. E olha que interessante. Nesse exercício aqui, a gente pode ser induzido ao erro, porque lá atrás a gente falou que a força de atrito, se vocês se lembrarem, eu escrevi ela como mi atrito vezes a força normal, e eu botei um sinalzinho negativo aqui, ó, e falei que está na direção contrária ao movimento, certo? Então, quando eu falei isso aqui está na direção contrária ao movimento, pode parecer que sempre que eu tenho um movimento macroscópico, numa escala grande, a força de atrito vai estar apontando contra ele. Só que nesse caso aqui, não é o movimento da pessoa que é o movimento em questão, é o movimento do pé. Por quê? Porque se você está empurrando o chão na direção para baixo e para trás, qual que é a direção que o seu pé tende a se mover? É para trás. Então o atrito em relação a ele vai estar empurrando ele para frente, porque o pé em relação ao chão está querendo ir para trás. Faz sentido isso? Então é por conta disso, dessa relação entre o pé e essa direção de movimento da pessoa, a direção que o pé está aplicando a força e a direção que o atrito acontece, é que essa questão pode ser encarada de certo modo como uma pegadinha. Mas se a gente analisa separadamente aqui, ó, antes de ler as alternativas, a gente chega nessa conclusão que o atrito tem que estar apontando para frente para ela se mover, certo? Então é isso, gente. Essas foram as 3 questões aqui dessa sessão Enem. E no vídeo dessas questões eu vou linkar para vocês a outra solução, né, dessa questão 2. E então é isso. Até semana que vem.